Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, que prazer imenso mais uma vez estar com você no Pode Vinde, trazendo hoje esse homem de Deus, pastor, maestro Ivair Gomes, pessoa que nós queríamos já há muito tempo já entrevistar, porque ele é um dos emblemáticos da Assembleia de Deus em Belfor Roxo, que fez 100 anos ano passado, vai fazer 101 anos agora, né? E Ivaí faz parte da nossa igreja, faz parte da nossa história. E com certeza muitos dos nossos irmãos que são de Belfor Roxo vão ficar maravilhados com essa entrevista, porque hoje nós vamos descobrir um pouco mais da vida dele, fazendo aquela biografia. E a nossa intenção, pastor Ivaí, é deixar um registro, né? Eu quero deixar um catálogo, e tem muita gente para me entrevistar ainda de Belfor Roxo. Nem comecei, né? Tem muita gente ainda para a gente poder entrevistar. E dessa forma remota fica legal, né? Tu tá em Brasília. E, Isso. e nós vamos conversar um pouquinho sobre a sua história. Eu vou começar pelo o ano do seu nascimento. Qual o ano do seu nascimento, pastor? E o dia, né? O E o ano, do meu- mês. o ano de mês, né? 20 de setembro, né, de 1967. Eita, maravilha. Nasceu em Belfor Roxo 57 mesmo, anos. pastor? Belfor Roxo, 15 de agosto aí. Ah, na 15 de Eu agosto. sou Belfor Roxense, né? Puro, nato. Aonde você foi criado ali em Belfor Roxo? Porque até hoje eu não sei. A gente sempre se via na igreja, mas eu não. Era pela rua ali de trás da igreja, ou Prata, ou qual a região ali? Ah, você conhece. A rua do lado da igreja, né? Ah, aquela rua. Avenida Ah, Portugal, Portugal, ah, que tá. passou a se chamar Ademir Dias Demídios Duarte, Duarte. lembra É. disso? Então você Então, era vizinho ali de Aloísio, Leilson, todos eram exatamente, exatamente. Na rua do Leilson. do Neilson, né? Do Somos Leilson, da né? mesma rua, é. Na outra rua é a rua do saudoso Aloísio, né? Da A Luísa já era Luísa, aquela sim. A paralela, Luísa é a rua atrás da igreja ali. atrás da Aquela rua igreja, né? logo atrás, é a rua Elisa, é ali que a Luísa morava. E quem foram seus pais? Fala um pouquinho deles aí. Meus pais, Ismael Gomes da Silva, né? Músico da igreja, tocava bombardino, tocou na nossa banda da nossa igreja aí, auxiliou na regência, Ah, né? Fez legal. várias passeatas aí em Belfor Roxo, com a nossa Furiosa, a nossa banda maravilhosa. A banda de Belfor Roxo, ela sempre foi muito conhecida, né? Muito falada, uma banda muito E boa, tá e ele muito fez boa. parte, né? E ele fez parte dessa banda aí durante muitos anos, né? Aí na nossa igreja em Belfor Roxo, na nossa igreja centenária. E a minha mãe, Erma Pimenta da Silva, é filha do pastor Quintino Pimenta da Silva, entendeu? Ah, gente, olha só. Exatamente, né? Eu não Então, sabia disso, hein, também velho? fez parte aí da igreja aí também durante toda a vida dela, né? Fez parte aí, parte integrante aí desde mocidade, né? Até das irmãs, coral, então sempre foi integrante da igreja. Enfim, Eles a vivem minha ainda? raiz é toda aí em Belfor Eles Roxo. vivem ainda ou dormem no Senhor? Dorme no Senhor, tanto É, a minha mãe quanto o o teu meu pai. pai, né? Primeiro ela, depois ele. Deixaram um legado ali, né? Que Exatamente, benção. muitos anos aí na E igreja. seus irmãos, Ivaí? Teve muitos irmãos? Como é que foi? Como é que é a sua família? Não chegamos a muitos, não, né? Mas São sou eu, né? quantos? O meu irmão é o Ronaldo, né? Ronaldo Gomes da Silva e Edilane, minha irmã, Ah, são três, né? Edilane Gomes da Silva, que veio, né? É a mais nova, né, de nós dois. Né? Eu Sim. sou o mais velho, logo em seguida vem o Ronaldo, e aí fechou com a Edilane, que é a mais nova. Então teu berço. Ronaldo hoje, com... Ronaldo hoje congrega em Teresópolis, né? Ele está morando por lá, e Edilane congrega na Pavuna. Ah, legal. Eu não lembro deles de fisionomia. Só vendo foto agora mesmo, pra lembrar deles. Mas a sua criação então foi toda ali, né? Tua parte Toda. educacional, né? Tudo em Belfor Roxo, teu Tudo em Belfor desenvolvimento. Roxo. Eu, quando Estudei cheguei em no. 82, eu lembro de você saindo das aulas de música ali com Aquino, na Isso, quarta-feira, estudei que era, com. que era o nosso ensaio. Na quarta, que passou, o grupo de adolescentes depois foi formado. Aí tinha no porão, era a aula de vocês. Aí saía sempre vocês três juntos. Você, Elton e o Edir. Edir.
sempre juntos, Exatamente. vocês saíam com o instrumento e tal. E a gente ficava olhando, a gente não entendia muito bem, né? Como é que funcionava. Eu, principalmente, que não era criado ali em Belfor Roxo, né? Eu era de Miguel Couto. Depois eu fui para lá por causa do Ismael. E aí eu sempre observei Legal. esse desenvolvimento ali de vocês. Lembro que você passou no concurso, eu era adolescente, né? A gente ficou todo, caramba, passou no concurso do sargento da Marinha e tal, a gente ficou A todo feliz, Marinha. né? E esse desenvolvimento foi fantástico. O que que representa o irmão Aquino para você? Que já que a gente está falando de Então, Assembleia de Deus em Belfor Roxo, né? exatamente. Ali na nossa igreja, eu iniciei a nossa banda, como eu falei, a banda de Belfor Roxo, ela sempre foi emblemática aí, né, na nossa cidade. Nossa banda ela é emblemática nas passeatas, né, como eu pude ver também o O pastor Libner, né? Davi quando deu, né? O pastor Davi, o Libni também, O Libner quando falou isso falou, mesmo. eles Que os era dois bem fizeram ativa, né? referência Era isso, uma a, banda bem a, ativa. a, a alvorada, né, na festividade, a banda tocava, e tal. Então a banda ela sempre foi emblemática, né? Então e o meu pai, como eu disse, também fazia parte, né? Fez parte. Isso sempre me chamou muito a atenção e eu gostei da música, me atraiu bastante, né? Sempre gostei da música e iniciei meus estudos na música, né? Na época que eu iniciei, eu não cheguei a iniciar com o irmão Aquino. Eu Ah, iniciei sim. na Assembleia de Deus em Nova Iguaçu, cara. Você sabia É disso? mesmo, rapaz. Olha só, o Libner Eu, eu, fez menção dessa é, questão dessa dobradinha, né? Belfor Roxo, Nova Isso, Iguaçu. sempre teve essa dobradinha, sabe? Essa É, integração entre as igrejas ali, essas igrejas, né? né? Que mistério, De né? Belfor Roxo e Nova Iguaçu ali, a banda, os músicos sempre foram muito ligados, sabe? Então, eu comecei lá em Nova Iguaçu, né? Eu fiz a parte teórica, algumas coisinhas lá, e aí vim para Belfor Roxo, né? Porque teve um período que o irmão Aquino parou um pouco com a aula, né? Aí eu voltei e estudei com o irmão Nelson, né? Estudei com o irmão Nelson e depois estudei também com o irmão Aquino. E depois, com o tempo, rapaz, a gente entrou na banda lá, né? Irmão Aquino à frente da banda. O irmão Aquino ele é uma figura marcante na nossa igreja. Uhum. Se a gente for falar de É um figuras dos marcantes, o irmão emblemáticos, né? Aquino demais, rapaz. Figura muito marcante, que ele gostava muito da nossa banda. Ele tinha uma dedicação muito grande ao trabalho da banda, né? Então ele foi um marco ali naquela banda. A gente participou ali um bom tempo, eu, a Luísa, a Donias, né? Aí o Elton, o Edi, a gente. Meu irmão também tocou na banda, tocava clarineta, né? Você diz que se você ver, você não vai conhecer, mas se você encontrar ele, com Com certeza você vai certeza. conhecer, porque ele parece muito comigo, entendeu? Ah, sim. Eu tive no serviço dele há uns dias, aí as pessoas pensaram que estavam falando com ele. Tá? Depois, Olha só, com o tempo, repararam quando parece ele até passou. gêmeos. Cara, pô. E olha que a gente tem uma diferença aí de uns 3 anos de idade, mas a Que gente fica legal. bem parecido. Então, se você ver ele, você vai lembrar também. Ele também fez parte da banda, né? Tocamos ali bastante. E o irmão Aquino, ele pegou um período bom na nossa banda ali, ele é uma figura marcante, né? Uma figura marcante, eu acho que para a maior parte dos músicos, né, que a gente tem hoje, passaram ali pelo irmão Aquino, a gente teve uma temporada, uma etapa junto com ele. Quem te batizou nas águas então foi o pastor Aquino? Ou foi Ademir? Ah, foi o Ademir. Foi Ademir, né? Porque tu era bem novinho também, né? Naquela época de Foi o jovens, tu era Ademir. novo. Foi sim. Foi o Aí Ademir. foi muito bom Belfor Roxo, né? Rapaz? Belfor Roxo, a gente fala de Belfor Roxo, a gente fica até emocionado, né? Porque Belfor Roxo marcou muito a nossa vida, né? Belfor Roxo, para mim, marca muito, né? Porque, assim, a minha vida, né? Eu digo, posso dizer assim, minha vida ali foi bem ali na igreja ali. Desde criança, fiz parte do conjunto das crianças, É, com a irmã Marlene. Lembra da nossa baixinha? lembro Irmã dela no Marlene? coral. Lembro dela no coral. Então, ela foi a minha regente no grupo de crianças. Que coisa maravilhosa, irmã Marlene, sabe? Então a gente lembra ali da nossa infância cantando
no conjunto de criança. O conjunto de criança também é muito bom, é uma coisa que eu nunca vou esquecer, Que né? benção, A gente né? passou ali um bom período com a irmã Marlene, à frente, a minha tia Beatriz também, né, à frente ali do grupo das crianças, a gente fez parte disso, né? Na minha época não teve, Antônio, adolescente, né? Então, Adolescente o só meu surgiu em 82 mesmo, na minha só época. depois, lá na frente, com o Antônio, né? Que Que veio Antônio. surgir aí o grupo de adolescente, mas na minha época foi grupo das crianças e das crianças a gente Já saltou ia para a direto para a mocidade. mocidade. A Exato. Assembleia de Deus, no Só que geral, era assim mesmo, antigamente. isso, Hoje que a gente está muito, era né? isso. A partir de 80 que começou a trabalhar os adolescentes, de forma geral. Eu tava até Isso. falando com o irmão Antônio outro dia, que eu falei, rapaz, esse negócio de adolescente explodiu, né? Você vê Belenzinho, em São Paulo. Ele tem lá um departamento chamado Eu Creio, né? Creio, que é só de adolescentes. É 3.000 adolescentes num culto, que dá nos cultos. É Olha claro que que é São benção, hein, Paulo cara? todo. Que benção, né? Que coisa linda, Coisa né? maravilhosa. Então, É na porque é tua uma época, idade. era criança, aí já chegava no pré-adolescência, já ia entrando na mocidade, né? Já entrando na 12 mocidade, você anos, bem 11 anos. novo ali, já cantando com os jovens e tal. Então, mas só que o que aconteceu? Dentro desse período aí, o pastor Ademir estava à frente da igreja até, como eu te falei, o pastor Quintino, né, foi meu avô, né? Então, eu acompanhava muito, eu acompanhei muito. Meu período ali na igreja, eu estava sempre perto do meu avô, então quando ele saiu e o Ademir assumiu, você não vai lembrar disso, mas eu andava Não. muito com o Ademir nas viagens, né? Então, Ah, o meu avô conversava com ele reservava sempre um lugar na Kombi. Quando a gente viajava com aquela Kombi da igreja que tinha lá, o Ademir reservava um lugar para eu estar indo junto. Eu gostava muito de ir a São Vicente de Paula, né? Tinha aquela viagem legal, para São Ivan. Vicente de Paula e tal. Então, eu ia ali na Kombi com o Ademir ali, eu sempre ia ali, o neto do pastor Quintino, então acompanhava ali na Kombi e tal. E chegou um período, rapaz, que aí eu, em vez de eu me batizar na sede, eu fui para Prata, porque parte da minha família também congregava lá na Prata. E eu tinha ali uma vizinha nossa, né, que morava ao lado da minha casa, e a mãe do, acho que é presbítero José Luiz, né, Uhum. e a irmã Zilpa. A irmã Zilpa, quando ela saía, né, eu ficava olhando ali, eu já, mas aquela coisa que ela fazia, saindo de criança para adolescente, né, e já querendo ingressar na mocidade. E aí eu via, rapaz, a irmã Zilpa, ela saía com uma turma, né, de crianças e adolescentes, e ela ia levando para Prata, né, ali na minha vizinhança, né, na rua ali, um bom número de crianças. Aí eu comecei a ver aquele bom número de crianças que saiu com ela indo para Prata, e mais alguns adolescentes. E aí Que passei aí legal. também, falava com a minha mãe, deixa eu ir junto. Aí conheci a congregação da Prata, né? Conheci assim, mais de perto, comecei a participar dos cultos. A gente sabia, conhecia a Pratinha, mas não participava dos trabalhos lá, né? Mas aí com a irmã Zilpa indo, eu participei junto nessa caminhada com a irmã Zilpa, passei para Prata, e aí o Elton também foi, o Edi, aí foi indo, a turma toda, né? Aí eu, Elton, Edi, depois o Elias, né? Elias. O Começamos a Elias caminhar para é o Prata, pastor lá hoje, né? é o atual É o atual dirigente da dirigente. Prata, né? É verdade. Contribuição da irmã Zilpa, Que legal, né, rapaz? Que bacana. Eu lembro que né? quando eu cheguei ali em Belfort Roxo, o Marinaldo falava muito, que o Marinaldo conhecia geral, né? As congregações e tal. E teve congregações que eu nem cheguei aí, rapaz. Né? Vila Joema, por exemplo, eu nunca cheguei aí. Brigagão, Brigagão não, Brigagão foi. Onde o pastor Muniz, Muniz dirigia, que era Calundu, né? Calundu. Calundu, é. Nunca fui em Calundu Calundu, também. Ele eu tinha algumas demorei um congregações. tempo aí lá. Eu também demorei, Também, né? Calundu, porque é mais distante É também. Mas distante, né? estive lá várias vezes também, lá no Calundu, conheci. Das nossas congregações, eu acho que eu conheci Acho que quase tudo, né? 90% das congregações eu cheguei a conhecer. Até Bastante gente. Minas, né? Eu tive em várias congregações de Minas, Tabuleiro, Piau, né?
tive na Foi, maioria foi delas eu tive. ativo ali, aí nesse período da adolescência, conheceu tua esposa na juventude. Como é que você conhece a tua Isso, esposa? como eu falei, eu fui para Prata, né? A gente esteve lá um período na Prata, foi Ah, muito tá. bom. Aí quando eu resolvi realmente me batizar, eu me Pela batizei congregação. e fui membro da Prata, lá pela Prata, né? E aí eu conversava até com meu avô sobre isso. E, você gostou, vai. Então eu fiquei lá na Prata, me batizei por lá, né? Fui membro de lá, mas eu sempre tive o meu pé na matriz, né? Na sede. É, É, porque uma boa parte da vida foi ali. Então, participava ali com a mocidade ainda eu em algumas coisas. particularmente achei que você nunca tinha congregado na Prata. Eu achava que você era da matriz. Você vê, Legal. quando eu passei no Tá vendo concurso, eu como é era que a lá do entrevista é Prata. importante? A gente saber de coisas, né? É, Bacana, não, bacana. eu passei muito tempo na Prata. Mas tu É, estava e sempre aí, envolvido com a matriz, né? Nos ensaios, sim, nos congressos, geral, né? é porque são laços, além de laços familiares, laços de amizade muito grande, É, construído há muito tempo, é até de verdade. infância. Como eu te falei, né? Fui do grupo de crianças junto, então os laços são muito grandes ali, muito estreitados. E a Prata não é distante da Não, matriz, né? dá pra ir a pé, né? Isso. Dá pra ir a Aí, quer pé. dizer, eu entre essa caminhada ali Prata Matriz, né? Então eu estava sempre na Matriz, eu conhecia minha esposa, a Nessi, na Matriz. Ela era da Ah, mocidade da sim. Matriz, entendeu? Então eu estava ali naquelas festividades, naqueles trabalhos da Matriz, conheci ela, né? Ela cantava muito em dueto, Nice e Nessi. Elas cantavam, e o Ademir, né? Ele gostava delas É, cantando em dueto, então eu cheguei a ver. convidava elas sempre para estar cantando em dueto. Agora eu lembrei. E nessa época, você talvez lembre que a gente tinha um quarteto de trombones. Tinha. Era eu, Edi, Isso. Elton e o Jorge Luiz, que hoje está lá em Vitória, no Espírito Santo. Ele é o trombone baixo hoje da Orquestra Sinfônica lá do Espírito Santo, né? Então a gente tocava em quarteto Era ali. bonito Depois aquilo. o Eliel também, né? Que era do Castelar, passou a tocar com a gente. E a gente tinha um quarteto. E aí ela me via tocando no quarteto, eu via ela cantando no dueto, e a gente foi se conhecendo, se inteirando, e estamos juntos até hoje. Legal. E vocês casaram quando, vai? Quando nós casamos, em 1994, né, na sede, né? E aí engraçado, olha só, a maior parte dos músicos que tocaram no casamento, na época, né? A gente estava com um pouco músico na igreja. Então, eu digo para você, a nossa orquestra ela foi assim, 50% do pessoal da sede e 50% do pessoal De de Nova fora. Iguaçu lá. De Nova Iguaçu. Ah, A ligação que a olha gente já só que tinha, né? coisa, né? É, Eu também sempre estava ajudaram, sempre em né? Nova Iguaçu, a gente tocava muito na Almadene também, É, o participei muito com Madene também. Pedrosa ali, sabe, aquela turma toda. Então a gente teve um período muito grande. Até hoje eu ainda faço parte de alguns grupos lá da Igreja de Nova Iguaçu, da integração que a gente tem Aham. com o pessoal lá que a gente conhece também, né? A Os gente tem músicos, na uma realidade, estão passagem sempre muito boa lá. juntinhos, né? São sempre. Isso, 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 É uma isso. irmandade, né? Isso. O Bacana isso. maestro Silvio Serino, né, ele que foi o regente da orquestra na época do meu casamento, né, organizou junto com os Pô, deve músicos ter sido da lindo, nossa hein? igreja, É. mais os músicos de Nova Iguaçu, a gente conseguiu fazer uma orquestra ali bem bacana mesmo. E foi bênção de Deus. E aí vocês têm quantos filhos? Duas filhas, Duas meninas? Beatriz e Brenda. Já estão todas Meninas. grandes, formadas já Todas não? juntas. Já formadas, Já? graças a Deus. Que Né? benção, né, velho? Elas chegaram aqui em Brasília, né, e gostaram daqui, rapaz. Aí já viu, né? Eu lembro que quando eu estava saindo, né, daí para cá, porque a gente teve um motivo de transferência, conversando com os pastores, né, na época, o pastor Sebastião falou assim, rapaz, você não vai voltar mais não. E vai, eu falei, pastor, são só 2 anos. Após dois Dois anos anos eu vou se estar de multiplicou. volta. Já tá quanto tempo Estou aí, com vai? 10 anos e 11 10 anos. meses, cara.
Todo mundo gosta de 10 anos Brasília. já. Todo mundo que eu conheço, todo mundo fala muito bem de Brasília, né? Fala É, muito bem da rapaz, é cidade. uma cidade boa, uma cidade muito boa, né? E o que que acontece? Também o meu serviço aqui me envolveu muito, né? E eu acabei tendo que ficar mais um pouco. E aí, mais um pouco, e mais um pouco, a turma gostou, né? E aí chegou um Aham. momento que a turma falou, pai, a gente quer ficar por aqui mesmo. Eu falei, sabe, poxa. Falei, então Se eles não vou estão falar felizes, nada né? sobre voltar, né? É. Mas aí E houve um tá aqui período, até hoje. aquele período que tu tava na Sinfônica, né? Aqui da Fuzileiro, né? Tu tocou na Sinfônica? Ou não? Sim, assim, Como logo é que que eu foi a tua trajetória ingressei, aí na a minha trajetória é na na Marinha do Marinha? Brasil, né? Mais exatamente no Corpo de Fuzileiros Navais, né? Que os músicos, né? Todos os músicos da Marinha são integrantes do Corpo Do de Fuzileiros Fuzileiros. Navais. Isso, então, eu entrei, né? Minha turma é uma turma de sargento de 87, uma turma muito bacana, até hoje a gente é unido, a gente tem nosso grupo lá, né? Que bacana. Integrante da turma. E eu, na época, estava fazendo parte aí da nossa banda e de Belfort Roxo, e eu estudava, Antônio, agora tem mais um, agrego mais algo, mais um laço da nossa igreja, com a igreja de São Cristóvão, né? Meu tio também é lá de São Cristóvão, nossa igreja, ela É veio oriundo de dali, São. né? É É, o oriunda. Então, Davi eu contou a história tenho todinha, né? É, isso, eu tenho família lá também, né? Na época tinha família lá. E meu tio pertencia a São Cristóvão, e como eu estudava trombone, aí indicado pelo meu tio, também pelo Libni, né? Libni a gente tinha uma amizade muito grande. Aí Libni me arrumou, rapaz, vou falar para você, tem um professor de trombone para você muito bom, em São Cristóvão. E aí eu fui para São Cristóvão, conheci nosso irmão Gessé Sadoc. ah, Gessé ele fez Sadoc menção isso, é o mestre dos melhor mestres aí, né? isso, melhor trombonista do Brasil. E o interessante de Gessé é que Gessé deu aula para muita gente. Eu acho que muitos dos músicos hoje formados, professores que estão à frente aí, né, de orquestras até trombonistas que dão aulas aí, foram alunos do Gessé, passaram pelo Gessé em uma época. Uma pessoa muito, sabe, muito marcante. O Gessé, ele não forma alunos, não. O Gessé, ele não forma só trombonista. O Gessé forma pessoas, ele tem, sabe, uma habilidade muito grande de lidar, né, Legal, com né, as cara? pessoas. É um Né? líder, Então, né? tem muita gente hoje na vida aí que eu digo assim, rapaz, a gente é uma turma muito grande que a gente tem que agradecer a Deus pelo nosso irmão Gessé Sadoc, evangelista, pastor, está lá no Recreio hoje, né? Inclusive a família dele tem um histórico em São Cristóvão, né? O Isso. pai A família dele dele, a tem. família dele ali é raiz, né? Exatamente. Depois da entrevista com o Libner, eu fui dar uma. Curioso, né? Fui ver. Eu lembrei São Cristóvão. Aí eu fui ver um pouco da história da família Sadoc em São Cristóvão. Eles são emblemáticos também ali, de raiz mesmo, né? Exatamente. Eles são. Eu até, O como filho eu dele é fui aluno do Gessé, né? trompetista, né? O Trompete, né? Sadoquinho é um Meu dos Deus, maiores toca tudo que é trompetistas do lugar, né? Brasil, é um músico de mão cheia, é arranjador, enfim, é algo que Deus deu, né? Deus deu ali É para a verdade, família, é benção. verdade. Né? Então eu peguei um pouco Então disso, né? foi Fiquei um pouquinho desenvolvendo ali com ele. isso com o Gessé. E aí até o Gessé ele falava comigo que não, estou te preparando para você ir para a orquestra sinfônica, ele fazia parte da orquestra sinfônica, né? Mas aí, num dado momento, eu falei com ele, Gessé, tem uma vaga na Marinha, vai abrir o concurso. Né? O que, que você acha de eu fazer o concurso lá? Ele, rapaz, ele falou, se você quiser esperar o da orquestra, você espera, mas se quiser fazer lá, você faz. Aí depois a gente vai, porque ele também foi do bombeiro, né? Depois ele foi para a orquestra sinfônica. E aí eu fiz o concurso da Marinha, e graças a Deus, né, logrei êxito ali no concurso. A turma muito bacana e eu congregava ali. Eu ainda estava na prata ainda, né? Mas Uhum. estava sempre ali na Na sede, matriz, é. já fazendo. E, e, e aí eu fui primeiro para a banda da Esquadra, né? Minha trajetória foi essa. Primeiro fui para a banda da Esquadra, na banda da Esquadra
Era uma banda que o Almirante embarcava, a banda embarcava. Então viajei bastante com a banda da Ah, Esquadra, sim. né? Isso me ajudou muito na minha vida. Aí embarquei ali na banda da Esquadra, fiquei 3 anos e meio na Esquadra. Depois, os trabalhos feitos na Esquadra, graças aos anos que eu passei com o Gessé de estudo, a gente conseguiu ter um bom desenvolvimento no trombone, né? E aí Foi fui se convidado destacando, para a né? banda sinfônica. Uhum. E aí fui convidado para a banda sinfônica e fui lá na época, guarnição do Quartel-General, que hoje é Batalhão Naval, que também já está mudando de nome de novo. Fiquei ali no Batalhão Naval, na banda sinfônica do Corpo de Fuzileiros Navais. Rapaz, olha, eu cheguei lá na banda em 91. E mais ou menos no ano de 92, a gente teve aqui em Brasília, que a banda sempre vinha aqui em Brasília fazer um concerto, né? Na época aqui do presidente Itamar, eu fiz um solo com a banda. E quando o presidente, né, foi perguntado sobre onde ele estava participando do concerto, o que ele achou do concerto da banda, então Uhum. ele falou das músicas que ele gostou e nessas músicas que ele gostou e destacou, tava aquela música que eu fiz o solo. Aí ele falou isso, rapaz, aquilo ali acabou me segurando na banda. Eu fiquei 20 anos lá Caramba, na banda sinfônica, legal. né? Mas é Deus, né, cara? Trabalhando ali, né? Cuidado de Graças a Deus, Deus, né? É, exatamente. É um cuidado muito grande. Você falou tudo agora. Deus Deus tem um cuida mesmo, cuidado muito Deus grande faz isso. sobre a nossa vida. E Deus ali me abençoou ali na banda E sinfônica. essa parte de maestro Foram da 20 banda, anos porque tu bons ali. hoje você é capitão de fragata, né? Chegou Capitão de corveta, de corveta, né? exato. E aí é a parte de regência já, né? Eu fiquei sabendo que você é Isso, regente. depois do tempo que a gente estava na banda, aí alguns amigos, né, fizeram um concurso para oficial e falavam, rapaz, faz concurso também para oficial, cara. Tenta fazer essa prova e tal. Eu falei, vou ver. Aí decidi fazer a prova e também consegui lograr isso na prova Ali tu e já era fiquei o quê? Um trabalhando. suboficial já, por aí. Não Não? cheguei a suboficial. Não, não. Como primeiro Primeirão, era sargento eu fiz primeirão. a prova. É. Ah, E aí passei no concurso e fui ser oficial, né? Nesse período que eu fui ainda para o grupamento do Rio, trabalhar com unidades que não eram de música, mas aí o Sidney, conhecido, já tinha passado no concurso antes, já falou, rapaz, vamos juntos, vem volta para a banda, então. E o que a Nova aconteceu? Iguaçu de novo, hein? Olha aí, Sidney, Nova Nova Iguaçu de Iguaçu. novo. É que o Sidney é da minha turma de sargento, É, né? né? A gente se conheceu na turma. Eu não conheci ele em Nova Iguaçu. Quando eu o conheci, foi Já na foi dentro das turma de forças. sargento e ele ainda era lá de engenheiro pedreira, que o Sidney, a origem Ah, dele é de lá, né? Ele vem de lá de engenheiro pedreira e aí com o tempo ele começou a ir na nossa igreja, né? E aí conheceu até a Louriméria, aí a gente era da turma. Ele falou, verdade. rapaz, aí conheceu a Louriméria lá, eu falei, ô Sidney, tu tá indo direto lá na igreja, rapaz? O que é isso? Enfim, casaram, estão juntos até hoje aí, É, e ele graças a tá Deus, né? lá em Nova Iguaçu. E aí, quer dizer, a gente com essa nossa amizade, a gente, sabe, eu falei, não, Sidney, por enquanto estou por aqui, mas surgiu a, a necessidade de fazer aqui um implemento, uma modificação na nossa banda em Brasília, né? E aí meu nome foi indicado para isso, né? Eu vim para Brasília fazer esse trabalho. Eu vim para cá fazer esse trabalho. 2 anos depois, me convidaram assim para retornar, para eu começar a avaliar a possibilidade da minha volta, né? Logo depois de 2 anos que eu estava aqui, e aí mandaria outro para cá e eu começar a avaliar, vai avaliando aí para ver se você volta aqui para trabalhar já novamente na Sinfônica. Mas aí eu fui vendo as coisas, né? Fui avaliando isso e comecei a ver também com a família, né? Que a família estava querendo. A família, como já te falei, né, ficou Optou e fica. bastante empolgada aqui, gostaram bastante da cidade. E o que a gente tem aqui em Brasília, muita gente chega aqui, fica, gosta, né?
É Cidade verdade. aqui é bem Que tranquila, legal. né? A diferença do Rio é isso, só tranquilidade. Aquele período de tempo ali, tu ajudou bastante também o pastor Josivaldo, né? Ali no período da gestão do Josivaldo, como maestro, né? Como dirigente de missões, tu me levou até para pregar lá uma vez, no Congresso das Bandeirinhas, que eu achei até bonitinho aquelas bandeirinhas. Legal, né? É bacana aquele. Ficou marcado aquilo, ficou É, legal. o que Teve que um tempo, né? acontece? Ali tu, Isso, então, ali aí, tu já aí era já é um oficial. outro momento. Isso, eu já Aham. era, não, eu não era oficial ainda. Quando eu fui para lá, quando o pastor tomou posse, o pastor Josivaldo, eu não era oficial. No ano seguinte eu fui oficial, né? Eu Ah, estava sim. fazendo a prova. O que Quando eu fui acontece? Eu estava pregar, na tu já prata, era. Quando eu fui pregar, tu já era. já Ah, já era oficial. Eu estava na prata, né, como eu te falei, fiquei muitos anos na prata. Nesse período que eu passei na prata, foi um período bem longo, e a gente sempre, a nossa vida, a gente tem que estar sempre entregando na mão de Deus e pedindo a direção de Deus para uhum. todas as nossas decisões, né, todos os nossos passos. E eu conversava muito com a Luiz, e o Aloysio dizia, rapaz, olha, vem para a Matriz, para a gente fazer uma dobradinha aqui na orquestra, coral e tal, a gente está ajudando aqui. Eu falei, Luiz, eu estou orando sobre isso. Eu estou orando sobre isso porque fiquei muito apegado na Prata, né? Fiquei um bom tempo lá na Prata, irmão Zé Ferreira, né? Isso. Zé Ferreira, Rapaz, ele tá firmão lá, cara. Tive com ele irmão agora Zé no Ferreira, centenário. Era um homem né? de Deus, né, Conversou cara? comigo e a irmã Zeza também me chamou e falou comigo, vai, você, o pastor vai falar com você para você vir para cá, eu vou precisar que você esteja aqui também para me ajudar no coral, né? A gente está aqui em trabalho, é muita coisa e tal, vai ser um apoio. Eu falei, irmã Zeda, vai ser um prazer muito grande Tinha estar saído o aqui ao Manassés, lado. né? O Manassés tinha Isso, saído para Nova Iguaçu, né? foi. E aí a irmã É. Zeda estava ali tocando. Então eu falei, irmã Zeda, vai ser um prazer muito grande, tá? Poder auxiliar a irmã no que for preciso. E eu falei, só estou aguardando o que vai ter de desfecho, porque eu sou obreiro, né? Porque eu já era diácono. Falei, para eu não posso simplesmente tomar a liberdade de, ó, estou saindo daqui para lá sem falar com o meu dirigente, sem falar com o pastor presidente. Então, isso é uma coisa bem combinada, bem acertada, para não ter ar de rebeldia, não quero mais, né? É. E aí, rapaz, enfim, o pastor falou comigo, vai e aguarda. Depois ele me chamou novamente na sede, junto com a irmã César, e falou assim: olha, estou acertando algumas coisas e você vai vir para a sede. Eu falei, então tá bom, pastor. Aí falei com o irmão Zé Ferreira, lá na época, né? Aliás, já era o pastor Pedro Matos, era o dirigente lá. Né? Era o Pedro Matos. Zé Ferreira já tinha saído de lá. Já era o irmão Pedro Matos que estava lá. Eu conversei com ele, né? Falamos sobre isso. Demorou um pouquinho. Sei que só que nessa espera aconteceu. Ele até falou: espera que vai ter, teria, ele ia tomar posse novamente, tal. Mas ele acabou adoecendo e teve eleição e ele veio a falecer, né? E aí eu falei, poxa, então agora eu estou na prata de vez, acabou. O pastor Muniz não me chamou, o pastor tinha falado que isso ia acontecer, estou tranquilo na prata. Mas aí, assim que o pastor Josivaldo tomou posse, ele ele fez até diferente do pastor Muniz. Ele não. O pastor Muniz mandou alguém lá para me chamar, né? E eu estava sempre ali, eu conversava com ele no pátio da igreja. Mas o pastor Josivaldo apareceu lá na prata e falou assim: olha, você vai ter que ir para a sede. Vamos precisar de você lá na sede. O pastor Muniz tinha esse projeto e eu vou dar continuidade ao projeto dele. Aí eu falei, pastor, vou falar para o senhor a mesma coisa que eu falei para o pastor Muniz. Eu estou à disposição. Disposição. O que o senhor conversar com o meu dirigente e o que os senhores decidirem é o que vai ser. E foi Né? uma benção, né, Ivaí? Porque eu lembro, Foi, tem rapaz. vídeo, tem aqueles dois vídeos que tem gravado que eu até peguei, captei e coloquei no Pod Vinde também. Oh, que Veiculei lá no maravilha. grupo, que é aquele os Foi. Jubilosos, né? Tu regendo os Pilosa. Jubilosos, meu Foi uma Deus. benção aquilo Tu ali. sabe que eu tava, Trabalho. eu tava congregando com o Marinaldo nessa época, na Vivendo em Graça, na igreja que ele Uhum. pastoreia, e o Marinaldo me chamou no gabinete dele. Chamou no gabinete.
Toniel, vem cá, vou te mostrar um negócio aqui. Ele abriu o computador e botou o vídeo, rapaz. A gente se emocionou pra caramba. Você e a Luísio dirigindo. Mataram a Que lembra, saudade. matamos a saudade. Parecia que a gente estava naquela época nossa de adolescente, né, cara? De jovem, né? É, Aí, rapaz, coisa ele, rapaz, é maravilhosa. demais mesmo, né, cara? Bacana aquele vídeo. Aquele vídeo. É, Ainda bem que o gravaram aquele coral vídeo, ficou muito legal. foi, ainda bem. É, Realmente marcante aquele foi uma vídeo coisa ali. muito bacana ter gravado aquele vídeo. A tua Naquele vídeo ali a regência, né, gente, com vivacidade, né, com aquela... Eu gosto da maneira... Vibração, né? a gente contou ali com a Bacana. ajuda ali de alguns amigos, né, que foram tocar junto naquele dia, De com fora, a né? festividade do aniversário do coral. Então tinha músicos ali da Sinfônica Brasileira, tinha músico da É mesmo? Marinha, tinha Ah, músico da nossa igreja, né? Tinha músicos na época da Polícia Militar também estava ali tocando com a gente. Tinha alguns músicos de fora ali com a gente ali. Foi uma e coisa vai a maravilhosa. banda agora tá uma bênção, cara. Eu fui pregar numa igreja aqui, perto aqui, em Vila de Cava mesmo. Aí a banda tava presente. Rapaz, tá afinadinha a banda, tá muito bacana. Eu até elogiei eles. É bacana. Eu falei, caramba, vocês estão tocando muito. Aquele Isso, menino que rapaz. tocava trompete da época de Eu vocês. sei, Deu CI, tava lá, deu CI no dia. isso. Aí eu Eu deu sei, tá CI, tu ali. é tua Tá banda com um tem cajado na bastante mão agora jovens lá. agora, tem bastante jovens, né? Na banda. Isso, o A pessoal congregação começou. de Sinal também montou uma banda, rapaz. Praticamente tinha acabado no Sinal. E eu Foi, tive lá com o Leilson, rapaz, a banda revigorou, cara. A banda agora, muito jovens, muito legal. Tem o Matheus lá, que parece que é o regente da banda. E Uhum. sabe, tá muito bonito, rapaz, a banda Eu tive lá com eles, fiquei feliz demais de ver. Legal, né? Esses, são notícias maravilhosas, são notícias boas, porque a nossa igreja ela é isso, né? Ela é A referência, igreja. né? Ela A sempre foi nossa igreja ela é referência, isso. né? A Assembleia de Deus, ela é a nossa Assembleia de Deus ali de Belfort Roxo, ela é um ícone na cidade, né? Uma coisa marcante. Ali eu digo assim, são 100 anos, mas não são 100 anos do nosso templo. Eu lembro ali que meu avô ele teve uma atuação muito importante, que ele deu Foi, meu uma Deus do mexida céu. muito grande ali, né? Ele ampliou o campo, né? E fez uma reforma ali. Eu participei muito daquela obra de reforma, né? A gente tinha escola ali atrás, tinha uma escolinha, depois a gente transformou em asilo, e aí o asilo depois, futuramente, ele saiu dali, né? Foi lá fica em Vila de Adrianópolis. Cava ali, mais adiante, que é Adrianópolis, né? Logo depois de Vila de Cava. É, quer dizer, e a igreja ela ampliou, cresceu, e hoje ela está aí. Essa igreja nossa, rapaz, ela são 100 anos É de histórico, pessoas, né? de famílias, sabe? Pessoas e Estrutura, famílias né? que vai colocando ali um tijolinho, uma contribuição, muita gente Era teu envolvida nesses primo ou 100 teu anos. tio, o André, que é pai do Joel? André, meu tio André. Que era Eu, eu, o regente aqui. eu, Eu vinha pregar como adolescente aqui no Sinal, que era o pastor Pedro Torquato. E eu peguei uhum, o André ainda, rapaz, vivo. isso, Ele tocava sax alto e isso. dirigia o coral. Ele tocava sax alto, sax E eu soprano, lembro dele. dirigia o coral da É, igreja, tinha alto não, André. era o soprano. Aliás, Era soprano. soprano, né? Eu falei errado. É, É o soprano, tinha aquele André, comprido, né? É, o compridinho. exatamente. Ele era o Tocava soprano. ali. A família toda lá, né? É Pimenta, porque né? a A minha. família Pimenta, É, meu Deus do céu, cara. Todo o mundo meu. veia É porque musical, no né? meu nome só não tem o Pimenta, né? Ivair Gomes da Silva, ele não tem o Pimenta, mas Na a gente faz realidade, ó, parte. pessoal ali de Zeza, tudo interligado, né? Nessa Isso. parte musical, nessas famílias. A família de vocês é quase que una, né? Que, É. que uma entrou A dentro gente da outra, um casou com o vai se filho do outro. conhecendo, vai Ficou se ali, né? interligando ali, né? Então, assim, é o que Deus fez e Deus abençoou. E como eu te disse, a igreja de Belfort Roxo, ela é uma igreja de famílias, de pessoas envolvidas ali. Irmã Vera, a família da irmã Vera, irmão Vera, Jorge, minha né? prima, né? Sabe?
sabe, que trabalharam ali naquela igreja ali. Essa igreja ali, ela tem, sabe, uma história com famílias e com pessoas, né, que vêm Muito trazendo essa trabalho, igreja né? nesse decorrer desses 100 anos aí. Sabe, são muitas vitórias, muitas pedrinhas na coroa ali de muita gente que Nesse vem período que tu contribuindo retorna, muito para só essa para a gente igreja, né? fechar, fazer esse desfecho da DBR, nesse período que você retorna para a matriz, aí você é levado ao pastorado, né? Na parte ali do Josivaldo, na época Foi, desse período. exatamente. Que Ah, quando eu eu, fui. eu cheguei, é, eu cheguei e fui levado a presbítero. Sim, Assim que eu cheguei, eu fui levado a presbítero. Cheguei para lá, fui levado a a gente fica muito presbítero. feliz com isso, né, Rafa? Eu tive Foi pregando logo na na igreja chegada. do Elton, né? Lá em Areia Branca, em Heliópolis, Na, perdão. Areia Branca não, Heliópolis, está na Heliópolis, tá linda a congregação dele, a igreja abençoada, Rafa, muita gente. Tá muito bom o trabalho dele lá. Muito bom mesmo. isso. Eu fui apresentado a presbítero pela Prata, né? Pela Ah, Prata, sim. né? Pedro Martins me apresentou na época da transição. Eu fui levado a presbítero e aí já cheguei na matriz como presbítero, né? Aí depois já, na época do pastor Josivaldo, a gente trabalhou com, Missões, né? com a mocidade, a gente trabalhou com a mocidade, então a gente chegou a fazer alguns congressos com a mocidade, eu não sei se você vê ali, lembra o congresso, o pessoal com a camisa verdinha, né? Ali nessa época eu era o Sim, sim, coordenador de lembro. mocidade. Cheguei a Então, ver aí eu fotos. lembro. Então, na época, o pastor até conversou comigo e falou: a gente consegue fazer um congresso aqui para agregar aqui uns 100 jovens aqui. Eu falei: pastor, se o senhor quer botar 100 jovens aqui, a gente está pensando em pouco ainda. A gente vai botar o campo todo aqui dentro e tal. E E foi aí mesmo, né? a gente criou uma rota de ônibus, né? Passando pelas congregações. Eu sentei com ele lá, criou uma rota de ônibus. Eu falei, é só a gente criar uma coisa aqui que. Ficou Aí a bom gente já demais. via isso no serviço, né? Como é que tá fazendo essas coisas, essas partes logísticas. E aí a Marinha ajudou muita gente nisso. Tem bastante Criou coisa na essa internet, rota. eu já vi já Isso, essas fotos aí na internet, tem isso. bastante. Aí a Tá no gente, sabe, histórico, a né? gente fez ali aquele congresso com. A gente colocou ali, encheu o templo todo com jovens. Né? E aí o seguinte, a gente encheu o templo e as laterais, sabe? E a coisa foi crescendo. E graças a Deus, né? Depois eu trabalhando ali com os jovens, ele falou, rapaz, eu era ainda presbítero, eu quero te levar a pastor, e aí você tem que. Eu falei, pastor, eu acho que a mocidade já está bem encaminhada, já pode botar outro na mocidade, né? Já foi trabalhando, porque aí ele precisou que eu fosse dirigir algumas congregações. Aí dirigi Vilar Novo, dirigi Parque São José, né? E apoiei no campo, aí depois assumi ali a parte de missões também. A gente foi fazendo ali alguns trabalhos, né? E aí fui levado ao, né, consagrado aí a pastor. Aí fiquei Benção. ajudando na comissão de contas e comissão de estatutos. Fui E presidente da comissão de contas e presidente da comissão de estatuto da igreja. hoje tu E, congrega aí em Brasília, na Assembleia de Deus? De qual sim, estou local? É exatamente na Assembleia de Deus de Brasília. de Brasília Né? mesmo, né? Qual é o pastor presidente aí, pastor Ivaí? Orcival Pereira Xavier, o pastor presidente aqui. Ah, Né? sim. Pastor Orcival, né? Pastor presidente. Aqui a igreja bem. A igreja é bem a Estruturada, né? cara da nossa igreja, assim, bem, sabe, bem parecida. Quando a gente chegou aqui, isso até que contribuiu para que as meninas Identificou gostassem logo. daqui, se identificaram muito bem, né? Mesmo ritmo, mesma, sabe, a mesma rotina de igreja, os mesmos procedimentos, mesma liturgia. E aí o pessoal gostou muito aqui da igreja, né? E a gente foi se integrando aqui. Você vê só uma coisa, nosso coral aqui é o Coral Jerusalém. Hoje eu sou o regente do Coral Que Jerusalém benção. aqui. Que legal, velho. É o mesmo nome, sabe? Eu falei, caramba, eu falei, tá tudo Quando a mesma puder, manda coisa. um vídeo pra mim, Ivaí. Manda um vídeo pra mim do coral. Mano, Aí eu sim, vou mandar para coloco você. aqui pro Tá pessoal. bom? Vou te mandar aí.
Coral Jerusalém, que mesmo nome do nosso coral aí Que e tal. legal, que bacana. Né? E atualmente a gente está aqui na nossa Assembleia de Deus de Brasília, né? Tem Uhum. feito esse trabalho. Quanto ao nosso serviço aqui de Marinha, a gente fez aqui, nossa banda que cresceu, nossa banda sinfônica, né? Tá uma benção também, Deus abençoou muita gente nesse serviço. Né? A gente, se eu for falar assim, não são coisas que eu planejei, entendeu? Não é Não Deus na são tua vida, coisas que Val. eu pensei, sabe? Deus para Não foram cada um tem um coisas que eu mistério, né? pensei ou planejei, mas elas foram acontecendo, né? É lindo E a isso, gente né, só rapaz? A vai gente vê. agradecendo a Deus por isso, né? Por tudo isso que vem Tu é uma bênção, acontecendo. pastor. Tu é uma referência. Tu é não só nessa parte musical, mas como homem, né? Como pessoa, né? Também como homem, como pai, né? A gente olha pro senhor, não é por estar na tua frente, mas você tem um padrão, né, cara? Isso aí é muito importante, principalmente hoje, né, para essa sociedade tão complexa que a gente está vivendo, né? Então ter pessoas Exatamente. como referência é muito importante, né? E nos alegra porque você fez parte da nossa vida, né? Para mim, você é uma referência, né? Sempre te vi com uma referência, né? Ali na minha Opa, que juventude, prazer, cara. olhava para vocês e a gente via algo assim diferente mesmo, né? Principalmente quando Rapaz, que você, depois, honra poder quando ouvir isso. você foi pro quartel, aquilo deu uma despertada na gente, né, cara? Poxa, caramba, legal, que bacana. Entendeu? Então, isso tudo contribuiu para a gente abrir a nossa visão também, né? Ter outras expectativas, né? Perspectivas. Isso, E eu. muito bacana, né? Você viu a trajetória e o crescimento, né, da pessoa, o desenvolvimento, muito bacana isso. Depois eu soube quando tu estava no oficialato, eu fiquei mais feliz ainda. Falei, rapaz, que coisa, que bacana. Hoje é regente de uma banda, né? Uma pessoa que eu via saindo ali do. Ali é claro que tu já tinha uma estrutura, de repente, maior, né? Já de músico, né? Naquela época do Aquino, em 82. Mas ali tu já sabia alguma coisa já, né? Já tinha uma base teórica, né? 82? Mas estava Já desenvolvendo. tinha, Já já estava tinha. desenvolvendo legal, né? Eu já tinha, porque eu vim com uma bagagem, conforme eu te falei, De Nova né? Estudei Iguaçu. lá em Nova Iguaçu, né? E aí eu já tinha uma bagagem ali e Mas tal, foi depois você bom. deslanchou, rapaz, em 85, por aí. Isso, Tu foi, começou a isso aí foi muito bom, deslanchar no porque instrumento de uma forma assim, por, cara. aí o que eu te falei, foi quando eu conheci o Gessé, né? O Libni me apresentou, né? Eu Foi conheci o bacana, eu lembro Gessé em disso, cara. Dos 84. ensaios, nos. 84 ali conheci o Gessé, comecei a estudar com ele. Aí estudava eu, o Edi, né? O Elton e o Jorge Luiz, né? E Isso. ali foi bênção ali para a vida da gente ali, Eu aquelas aulas lembro com o Gessé. que na época também vocês. O Eliezer, né? Eliezer tá em Brasília também, que foi Tá regente. aqui, Tá aí por aí. meu vizinho, Encontrou com ele? Encontra meu sempre com ele? vizinho. Ah, teu vizinho? Ah, Está legal. sempre perto um do outro aqui. Ah, legal. Ele também congrega nessa mesma igreja? Ou não? Não, não, a gente não está na mesma igreja, não. Quando eu cheguei aqui, Ah, ele tá. estava já numa outra igreja, Assembleia de Deus Eu também, vou fazer também né? com ele uma entrevista, igual eu tô fazendo contigo também. Ah, Eliezer, muito legal. Eliezer é o homem da flauta, né? Eliezer da Silva Guedes, né? Nosso flautista. Flautista. Eliezer foi assim, Eliezer ele entrou para a Marinha até antes de mim, né? Me Inteligentíssimo também, motivou Eliezer. bastante, né? Ele é uma pessoa muito amiga, me motivou bastante aí, né? É isso aí, Otaniel, pastor Otaniel. É, na Prata, por exemplo, a gente teve ali um ensinamento muito bom. Eu lembro que no período da mocidade, irmã Raquel, uma pessoa de Todo mundo Deus fala ali, a dessa irmã irmã. Raquel, a irmã Idalina, sabe, ela trouxe para a Uma gente uma base, né? estrutura muito boa, sabe? Também posso dizer que boa parte, tanto da minha adolescência, da minha infância, meu avô ele me deixava lá no escritóriozinho dele lá, eu Tu ficava lá deve ter visto lendo, muita coisa. eu ficava o dia inteiro ali lendo. O pastor Ademir estava sempre lá conversando com ele Aos e eu pés de estava ali do lado. Gamaliel, né? Eu estava sempre ali do lado, sabe? Então, Meu Deus, estava que lendo, privilégio, hein, ficava ali eles? no gabinete dele. Eu vou dizer para você, eu tive
tive um privilégio muito grande, assim. Nessa parte eu posso dizer que Que fui eram muito dois abençoado, baluartes, sim, né? Aquila entendeu? e É, Ademir, né? Ademir era foi. o É, evangelista, né? eu ouvi muito ali, aprendi muito. É, o pastor Edmir estava sempre lá conversando com meu avô, muita coisa, né? Já estava na direção da igreja, então aparecia lá e eu estava sempre lá na casa da minha avó. Falei muita coisa e ficava. E meu avô deixava no quartinho e lendo. Ele falou: fica aí, fica estudando, fica lendo e tal. No escritório dele, ele tinha um escritóriozinho, né? Então aprendi bastante, isso me ajudou muito. E no período que eu tive na nossa sede, né? Eu tive ali a irmã Vera e a irmã Seni, né? Foram as pessoas que ajudaram muita gente ali, também que eram conselheiras, a gente tinha essa figura marcante, né? Das conselheiras ajudando a gente. Irmã Seni é Então, aquela que assim, dirigia a consagração no sábado, né? pô, exatamente. Lá Seni, da Pian, de isso, Pian. seria lá da Pião. Assim, foram pessoas que nos orientaram muito, né? Nos orientaram muito, falaram Que muito de legal, né? coisas importantes para a vida. E eu digo assim, quem acatou, quem abraçou, Se é, deu bem. pôde ter ali a direção de Deus. Se deu bem. Resumindo, se deu bem. Né? E vai, que Eu sou papo grato a Deus por isso. maravilhoso, gostoso. E esse é o meu propósito, de lembrar nome de pessoas que de repente já até dormem no Senhor, né? Algumas pessoas que foram citadas, mas que vão ficar registradas aqui, né? Que foram É, importantes ali, né? Como, ótimo. né, outros amigos, Aloísio mesmo, né? É um deles, né? Isso, isso. Pô, Se você pessoa fosse muito agradecer, bacana. como é que, por, por onde você começaria a agradecer? Primeiramente a Deus, é lógico, né? Mas sem ele não temos condições de fazer nada. Mas pessoas assim, eu sei que citar nomes fica meio complicado, mas qual é a palavra que você deixaria de agradecimento em relação ao povo de Belfor Roxo, em relação a Belfor Roxo? Olha, meu amigo, agora você me deixou assim numa situação um tanto quanto difícil, porque, Mas faz parte, não tem jeito, né? como você falou, rapaz, se eu for relacionar nomes É aqui, muita gente, né? sabe, é uma relação Mas vamos fazer imensa, é muito genérico, vamos fazer extensa. um agradecimento Isso, então de forma geral. mas se eu fizer aqui, vamos tentando levar para uma coisa mais abrangente, né? E pensando aqui em tantas e tantas pessoas, que, como eu te falei, são 100 anos de pessoas, né? De membresia da nossa igreja, de E pessoas fora as que formam congregações, né? isso, né? Que fora as congregações que a gente tem. Meu Deus Eu do tive uma céu. ligação muito grande, eu tive uma ligação muito grande com as nossas congregações. Eu tive uma ligação muito grande, graças a Deus por isso, Vilar né? Novo, né? Isso. E Vila Nova, então, nem se fala. Vila Nova eu E dirigi fora lá, então. as igrejas agregadas, que eram parceiras nossas, tipo Pian, Isso. Isso. Castelar, que era filha nossa, né? O São dirigente da Francisco. São PIAN Francisco até que é era da uma das mais Marinha, pô. novas. Então, o dirigente da PIAN, na época, ele era da Marinha, a gente viajava junto no Minas Gerais, cara. Olha só, Entendeu? cara. Aí, aí Rocha Sobrinho, né? na viagem a gente ficava falando lá da igreja da PIAN, lá, Rocha Sobrinho também. Essas Então, igrejas assim, ajudavam muita gente, né? se eu fosse resumir isso aqui, eu te digo assim, é um misto de alegria, né? Alegria por fazer parte, né, desse conjunto de pessoas que Deus forjou, que Deus preparou e colocou ali na história dessa igreja. Assim, são nomes, sabe, que a lista é muito grande, né? E aí, se a gente for passar por ela, ela é muito grande. E como você falou, a gente agradece muito a Deus pela oportunidade dessas pessoas. Agradeço muito a minha mãe e meu pai também, porque, sabe, sempre me ensinaram ali, me deram uma base muito boa, família, né? A Legal. minha família, no modo geral, minha tia Gedida, que está aí ainda, sabe, é uma coisa muito grande. Então, se eu for entrar aí, a família, de um modo geral, eu agradeço toda a família, né? É uma coisa que a gente não pode deixar de agradecer a minha família toda, tanto parte do meu pai, quanto parte do meu Legal. avô, né? Que estão todos aí na área, ali em Belfor Roxo, ainda estão trabalhando. Cheguei lá, eu vi lá, né? As sobrinhas, a turma toda lá envolvida na obra, pegando firme, sabe? Isso é bom, né? Então, a gente tem uma alegria muito grande
né, por causa disso, né? Por causa da gente, por causa dessas coisas que a gente vê as pessoas hoje ainda envolvidas, né, com a mão no arado ali, né, É firme na bacana, né? obra. Isso é uma coisa muito gratificante e deixa a gente feliz, né? E não só família, aí eu vou além da família, né, das pessoas todas, né, membresia ali da igreja que ao nosso redor todo mundo pôde contribuir com alguma coisa, sabe, um conselho, uma orientação, uma oração, sabe? Então, assim, é muita gente, né? Que Deus, assim, ele vai colocando no nosso caminho e eu acho que a gente tem que aproveitar e acatar esses conselhos, essas orientações de muita gente que Deus colocou. E eu posso te dizer assim, é um misto de alegria, também de tristeza pela distância hoje, né? Da gente não poder estar tão perto, tristeza por aqueles que se foram, mas a gente está feliz porque a gente sabe que está com Deus, está com Cristo, né? Fica esse misto de tristeza e de alegria, porque também dificuldades imensas que a gente trabalha, que você vê que a igreja ela não é feita só de sons, daquela coisa colorida, tem as dificuldades, É né? verdade. Tem as barreiras que a gente tem que Mas é vencer ali e gostoso, né? tal, né? Isso, então, depois que Preocupações, você né? passa aquilo, né? Você passa por aquelas dificuldades, aquelas É barreiras, e verdade, aí velho. você vê, rapaz, olha, a mão de Deus está ali, ó. É A mão de Deus verdade, é ainda verdade. está sobre o negócio. Isso é uma igreja vitoriosa, né? E, por fim, eu poderia dizer, eu disse de alegria, disse de tristeza, e eu posso dizer de gratidão, né? Sou grato a Deus por tudo e por todos, né? Por tudo e por todos mesmo, sem Sim. distinção, né? Sem distinção. Você quer ver, assim, de pessoas que a gente encontra aí, né? E sabe, e às vezes é uma coisa tão simples, né? Uma pessoa tão simples, tão, sabe, mas a gente lembra de tanta coisa e É agrega gostoso, tanta né? coisa, né, sabe? A igreja de Belford Roxo é uma benção. A igreja de Belford Roxo, ela é uma bênção de Deus para as famílias, né? Para as famílias, e eu posso te dizer que ela é uma bênção de Deus para a cidade, porque eu tive a oportunidade de ver o prefeito na época entrar na igreja e dizer que o índice, né, de violência, de criminalidade na cidade, ele Tinha estava aquela marca, né? diminuindo graças à atuação da igreja, porque a igreja estava acolhendo muita gente, muitas famílias, muitas pessoas que deixaram de pegar aí caminhos tortuosos, que encontraram Jesus com a atuação de pessoas da nossa igreja, né? No nosso campo todo. Que Belford Roxo a gente está aí enraizado aí pro. Nossa raiz está espalhada aí para É vários verdade, lados, né? é E verdade. isso contribuiu para a cidade. Então, como eu posso te dizer, a gente é grato a Deus por fazer parte disso, né? Glória a Fazer Deus. parte dessa história, assim como você, né? Contribuiu bastante lá, Marinaldo, Meu sabe? Deus, essa época de Muita gente, adolescente a gente vibrou muito ali. muita gente, Otávio, se for Vai, ver, né? olha, hoje a gente já está com 1 hora e 1 minuto de entrevista. Colhi bastante coisa, estou muito feliz mesmo, porque desde o ano passado a gente estava se falando direto. A gente Eu vem queria buscando isso, entrevistá-lo né? lá na Matriz, né? Eu falei, ó, vai, quando você vier, me avisa que eu vou levar meu videomaker, que é o rapaz que trabalha comigo. A gente faz igual eu fiz com o Nelson lá, e com o pastor Davi. Mas aí houve. Mas tudo é no tempo de Deus, né? E houve esse tempo certo. Verdade. E eu quero agradecer, tá? Já de antemão pela sua disponibilidade. Eu sei que seu tempo é corrido, é bastante complicado, mas graças a Deus nós conseguimos realizar para a glória de Deus. Vou deixar até a data aqui hoje, dia 28 de abril de 2025. Agora 15 horas e 55 minutos. Está sendo gravado, mas eu quero deixar aqui a data, já agradecendo a ti e desejando que Deus continue abençoando a sua vida. Você continue sendo essa Amém. referência, tá? Na área pastoral, na área musical, tá? E a gente quer estar próximo, a gente quer manda sempre pra gente aí conteúdos aí do que você está desenvolvendo em Brasília, que a gente vibra aqui também, a gente se alegra, tá bom? Que Deus abençoe sua Amém. família, sua esposa, Amém. suas filhas.
Muito sucesso. São bênçãos na minha vida São aqui. as nossas orações. São bênçãos na minha vida, né? Isso aí que eu não. A gente chega até aqui É a com esse base, né? apoio, né? Essa base, essa família aqui que está pertinho, colado na gente. A gente se vê então, tá, Ivaí? Isso, rapaz. A gente se vê, eu só te agradeço, Antônio, pela oportunidade Eu que te agradeço. de poder, sabe, falar um pouquinho dessas coisas maravilhosas, coisas boas de Deus, né? Que Deus tem colocado, tem implantado na nossa cidade, na nossa vida, na vida de muitas pessoas, que é um ponto de Deus ali que, sabe, nos traz assim uma gratidão tão grande, cara, uma satisfação tão É grande verdade. de ver o que Deus faz conosco, com pessoas simples que nós somos, né? Mas, como eu falo assim, quando a gente está à sombra do Altíssimo, né? Então, se a gente está à sombra do Altíssimo, é porque tem alguém maior fazendo essa sombra para a gente. Então, quando as pessoas olham para a gente, que vejam o Altíssimo, né? Que vejam Deus na nossa Glória a vida. Deus. Amém? E a gente agradece a Deus por isso. Meu irmão, um grande abraço, tá? Muito obrigado por esse tempo. E a gente não vamos ficar só nessa, não. Vamos fazer mais outras, tá? Ô, estamos aí. Amém. Irmãos, nós vamos Quando eu, ficando. quando eu for rir, a gente faz contato. Tá legal, vamos fazer sim. Vamos fazer lá na matriz, tá? Amém. Gente, terminamos então aqui o nosso Pode Vinde de hoje, conversando com esse nobre amigo, companheiro, pastor, maestro Ivair Gomes. Como foi bom conhecer um pouco da sua história, eu tenho certeza que vai servir para a edificação de muitas vidas. Ivair, a paz do Senhor mais uma vez, Deus abençoe, tá? A paz do Senhor e a paz do Senhor a todos aí os ouvintes. Até mais.